Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje tô aqui pra falar um pouco da minha gravidez, do retardo de crescimento que Arthur teve na minha barriga, que Arthurzinho teve, né? Vocês sabem, eu tive um bebê, tá com 10 meses hoje, e alguns probleminhas que eu quis partilhar com vocês. Eu vou fazer em algumas etapas nesse vídeo. Se vocês tiverem questões, vocês podem deixar comentários. Arthur nasceu perfeito, ele é incrível, é a coisa mais linda do mundo. Vamos começar com os 3 primeiros meses. Os meus 3 primeiros meses não foram tão fáceis, mas também passaram, sabe? Não tive nenhum vômito. Vomitei uma vez só, foi quando eu desconfiei que eu tava grávida. E não conseguia comer. Tudo enjoava, nada tinha sabor. E eu acabei perdendo 3 quilos nos 3 primeiros meses de gestação. Não tinha barriga nenhuma barriga. Vou mostrar uma foto pra vocês de quando eu tava com 3 meses. Não tive barriga nenhuma. A partir do 4º mês de gestação, as coisas começaram a ficarem não tão bem. Arthurzinho não estava dentro das medidas que deveria estar. E cada ultrassonografia era um verdadeiro pesadelo para mim. Arthurzinho, existe uma tabela com percentis. São valores referentes de 0 a 100. De 10 a 90, tá bem. O bebê tá bem. Tá dentro da curva, tá super bem. Abaixo de 10 e acima de 90 é perigoso. E aí eu tô falando em relação a peso do bebê, a tamanho de perna, tamanho de braço, essas coisas. E no segundo período da gestação, né, que é entre os 4 e 6,5, o percentil do Arthurzinho tava 4,5. Ele era muito magrinho na minha barriga. E eu fui obrigada a parar de trabalhar. Foi uma das coisas bem difíceis pra mim, porque primeiro aceitar. Quando a gente tá grávida, a gente aceita as coisas. A gente ora a Deus, pede que possa passar, mas a gente não tem muito o que fazer. E eu fui obrigada a parar de trabalhar e comecei a comer um pouco mais. Me forçar a comer. Eu tava começando a comer bem, depois que os 3 meses passaram. Foi super. Sabe? Comecei a comer bem e tal, mas comecei a me forçar a comer mais ainda. E Arthur voltou a ter peso baixo. Ele era sempre muito magrinho na minha barriga, mas entrou na curva. De 10 a 90, ele tava a 35, 40, ou seja, aceitável. Na segunda ultrassom, quando a gente viu que Arthurzinho tava bem, que ele tava pegando peso, a cabeça deu muito pequena. Eles conseguem pegar a medida da cabeça em torno da ultrassonografia, e a cabeça dele era extremamente pequena. Ou seja, mais uma preocupação de que não entrava na curva. Eu pensei em microcefalia, pensei em dengue que eu peguei no Brasil. Foi um verdadeiro tormento onde eu só pude me agarrar à minha fé, sabe? Foram momentos bem difíceis que só Deus me ajudou. Muita oração, minha sogra orou muito por mim, minha família no Brasil. Eu conversava todo dia com minha mãe, minhas tias, dizendo, tô aperreada. Eles queriam fazer uma amniocentese, que é quando você coloca a agulha dentro da barriga pra ver como é que tá o líquido amniótico do bebê, essas coisas. Eu me aperriei muito, 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 realmente. E na terceira ultrassonografia, a cabeça tinha aumentado, o peso tinha voltado e tudo tava extremamente normal a partir dos 8 meses. O mais difícil pra mim foi entre o 4º e 7 meses e meio. E com 8 meses de gestação, a minha barriga cresceu, Arthurzinho cresceu, engordou e era um bebê perfeito. Um bebê extremamente normal, extremamente perfeito. Foi lá que eu comecei a aproveitar minha gravidez, no 8º mês. Quando eu entrei no 9º mês, comecei eu com barrigão, aproveitando, sabe? Tive muita azia, porque Arthurzinho nasceu bem cabeludinho. Vou mostrar uma foto pra vocês de como ele tinha cabelo. Ele não quis nascer, simplesmente. 37, 38, 39 semanas e ele tranquilo lá. Aí eu fui pra maternidade porque eu tive um pequeno sangramento. Eles fizeram um teste pra saber se era a bolsa que tinha rompido. E era um pequeno rompimento na bolsa, era uma fissura da bolsa. E Arthurzinho tranquilo dentro da barriga. A minha placenta já estava velha e tiveram que induzir meu parto.
Eu cheguei na maternidade às 23 horas do domingo, em trabalho de parto, porque eu já tava com a bolsa rompida, sangrando um pouco. E Arthurzinho bem tranquilo na minha barriguinha, sem querer nascer. Aí na segunda-feira tentaram mais algumas coisas, acupuntura e tal. Na terça começaram a me dar um remédio pra ver se eu entrava no trabalho de parto. Entrei em trabalho de parto, tomava um remédio cada 2 horas. E Arthurzinho nasceu quarta-feira de manhã às 7h16. Completamente perfeito, com 51 centímetros e 3,440 kg. Nasceu normal, porque aqui na França elas não fazem cesárea, né? Só quando tem risco de vida ou morte pra mãe. Eu não aguentei. Quando eu tava com 4 centímetros de dilatação, eu pedi, né, a anestesia nas costas que eles dão pra... Não é a hack, não, é outro nome que tem, eu esqueci. E eu pedi porque eu não tava aguentando tanta dor. Quando o parto é induzido, a dor é mais intensa. E foi isso, ele tá perfeito. Depois de toda essa gravidez bem difícil, Arthurzinho nasceu perfeito, ele não tem absolutamente nada. É um menino super saudável, super inteligente, super esportivo, não para, tem saúde para dar e vender, extremamente inteligente. E eu venho dizer pra vocês que estão passando pela mesma situação, que estão vendo que o percentil do bebê não tá querendo aumentar. Quando tá muito alto é a questão de diabetes gestacional, né? Tem que comer melhor, não comer menos, mas comer melhor. Tive uma amiga que teve também. Mas eu era bem ativa na minha gravidez, sabe? Eu tentava fazer caminhada, corrida, tava trabalhando. E eu comecei a ficar mais tranquila, acordar mais tarde, tentar comer um pouco menos, um pouco mais, comer melhor. E eu creio que isso foi ajudando também. E a minha fé, não tenho nenhuma dúvida que foi a oração da minha família, da família do... E é isso, se vocês tiverem questões, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar. Uma coisa que eu posso dizer é que não percam a fé de vocês, sabe? Se vocês tiverem percentil baixo, essas coisas, tenham fé, comam melhor, tentem descansar mais um pouco. E é isso. Se vocês tiverem dúvidas, tô aqui. Beijo, beijo.